Capítulo 1. O envelope. A mãe morreu numa terça-feira de manhã. Sem aviso, sem drama, sem a chance de dizer nada que precisava ser dito. O coração parou. Simples assim, como se o corpo tivesse decidido sozinho que era o suficiente e que não havia mais nada a te esperar. Clara soube por telefone. Estava no trabalho, numa reunião sobre prazo de entrega que não importava para ninguém, quando o celular vibrou com o número do hospital que ela não conhecia. Ela saiu da sala sem pedir licença, atendeu no corredor e ficou parada no meio do corredor por um tempo longo, com o telefone ainda no ouvido, depois que a voz do outro lado já havia parado de falar. Vera Lúcia Campos, 62 anos, professora de escola pública por 34 anos. Mulher que acordava às 5 da manhã, mesmo nos fins de semana, que tomava café preto sem açúcar, que guardava sacolas plásticas dentro de outras sacolas plásticas porque sempre podem servir para alguma coisa, que nunca havia faltado um dia de trabalho por doença, que havia criado uma filha sozinha numa cidade que não era a sua, sem reclamar, sem pedir ajuda, sem explicar de onde havia vindo ou o que havia deixado para trás. Essa mulher havia morrido numa terça-feira de manhã, enquanto Clara estava numa reunião sobre prazo de entrega. O enterro foi pequeno, algumas colegas de escola, a vizinha do apartamento ao lado que regava as plantas quando Vera viajava, embora Vera quase nunca viajasse. Clara ficou de pé do lado do caixão com aquela expressão de quem está presente no corpo, mas em algum outro lugar na cabeça. Recebendo abraços de pessoas que mal conhecia, respondendo obrigada no automático e pensando numa coisa estranha, pensando que não sabia quase nada sobre a mãe. Não o tipo de coisa que se sabe sobre alguém que se amou a vida inteira. Sabia o café preto sem açúcar. Sabia as sacolas plásticas. Sabia a letra miúda e inclinada nos bilhetes da geladeira. Mas não sabia de onde Vera havia vindo. Não sabia o que havia deixado para trás. Não sabia por que havia escolhido aquela cidade, aquele apartamento, aquela vida de silêncio cuidadoso, que nunca respondia certas perguntas. Clara tinha 31 anos. Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística no centro de São Paulo. O tipo de trabalho que paga as contas e não pede mais nada além da presença das 8 às 6. Ela morava num apartamento de um quarto a 20 minutos do trabalho de metrô. Tinha uma gata chamada Sete, porque quando a gata apareceu na janela do segundo andar num dia de chuva, Clara não havia conseguido pensar em nenhum outro nome. Ela era o tipo de pessoa que acordava cedo sem precisar de despertador, que mantinha a cozinha limpa mesmo quando estava cansada, que guardava recibos que nunca usaria, que demorava para jogar fora coisas que não serviam mais. A mãe dizia que ela havia herdado aquilo, aquele jeito de segurar as coisas. Clara nunca havia entendido muito bem o que Vera quis dizer com isso. Agora, de pé no enterro, achava que estava começando a entender. 3 dias depois do enterro, ela foi ao apartamento da mãe para começar a organizar os pertences. A casa precisava ser devolvida ao senhorio até o fim do mês. Ninguém mais ia fazer aquilo. Ela não tinha irmãos, não tinha pai. Pelo menos era o que sempre havia acreditado. O apartamento da mãe tinha o cheiro específico de lugares onde alguém viveu por muito tempo. Não era um cheiro ruim. Era o cheiro de café antigo e de livros e de um sabão de roupa específico que Vera usava desde sempre. O tipo de cheiro que entra pelo nariz e vai direto para algum lugar dentro do peito, que não tem nome anatômico, mas que todo mundo conhece. Clara começou pela sala, dobrou as mantas, empilhou os livros em caixas, desligou os aparelhos da tomada. Trabalhou com aquela eficiência quieta que ela tinha para coisas que precisavam ser feitas, mantendo as mãos ocupadas, porque as mãos ocupadas deixam menos espaço para o resto. Quando chegou no quarto, foi até o armário primeiro, depois o criado mudo, depois ficou parada no meio do quarto por um momento, olhando para a cama já sem lençol, e então se abaixou, quase sem pensar, e olhou embaixo da cama. A caixa de sapatos era de um tênis Conga branco, tamanho 36, o tipo de caixa que as pessoas guardam porque sempre parece que vai servir para alguma coisa. Clara ficou olhando para ela por um segundo. Depois a puxou para fora e abriu. Dentro havia coisas pequenas, uma aliança fina de prata que ela nunca havia visto a mãe usar.
uma fotografia em preto e branco de uma jovem que ela não reconheceu de imediato. E depois reconheceu, porque os olhos eram os mesmos olhos da mãe, só que com 20 anos a menos, e com uma expressão que ela nunca havia visto no rosto de Vera. Felicidade, do tipo despreocupada, do tipo que não sabe ainda que vai acabar. Havia um terço azul enrolado num lenço branco. E havia o envelope. Era um envelope comum, branco por baixo do amarelo do tempo, fechado com cola que havia ressecado e estava levemente aberta nas bordas. Na frente estava escrito com a letra da mãe. Aquela letra miúda e inclinada que Clara conhecia de bilhetes na geladeira e de assinaturas em boletins escolares. Uma frase só, para Clara. Abrir depois que eu for. Clara ficou sentada no chão do quarto da mãe com o envelope na mão, sem abrir. O sol estava entrando pela janela em ângulo baixo de tarde, jogando uma faixa de luz no chão de taco, e ela ficou olhando para aquela faixa de luz, pensando que a mãe havia olhado para aquela mesma luz, por 30 anos de manhãs e tardes, carregando aquele envelope embaixo da cama, esperando um dia que ela sabia que ia chegar. Mas que mesmo assim chegou cedo demais. 62 anos não é velho, o coração não avisa. Ela abriu o envelope devagar. Não porque estava com medo, mas porque havia algo naquele gesto que parecia definitivo. Como se antes de abrir, ainda existisse uma versão do mundo onde tudo era como sempre havia sido. E depois de abrir, não existisse mais. Tinha 2 folhas dentro. A primeira era uma carta. A segunda era um pedaço de papel menor, com um endereço escrito à mão e um nome. Ela leu a carta primeiro. Clara. Se você está lendo isso, é porque eu fui. E se eu fui, é porque chegou a hora e não havia mais como esperar. Eu queria ter te contado pessoalmente. Tentei muitas vezes, cheguei perto algumas vezes também. Mas toda vez que eu abria a boca, as palavras iam embora e só ficava o medo. Medo de que você me olhasse diferente. Medo de que você fosse embora atrás de alguém que eu não sabia se ainda existia. Medo de perder o pouco tempo que me restava como sua mãe, e não como a mulher que errou, porque eu errei. Minha filha, errei de um jeito que não tem nome bonito. Seu pai existe. Ele sempre existiu. Ele não foi embora. Eu fui. E eu fui sem contar a ele que você existia. Eu tinha 23 anos e estava com medo, e achei que sabia o que era melhor. Não sabia. O nome dele está no papel junto com esta carta. O endereço é de onde ele morava quando eu o conheci. Não sei se ainda mora lá. Não sei se ainda está vivo. Mas ele merece saber. E você merece conhecer. Me perdoa se puder. Te amo mais do que fui capaz de mostrar. Mamãe! Clara leu a carta uma vez, depois leu de novo, depois dobrou devagar, colocou no joelho e ficou olhando para a faixa de luz no chão por um tempo que ela não soube medir. Não chorou naquele momento. O choro viria depois. Numa hora em que ela não esperava, no meio de um supermercado vazio ou no chuveiro de madrugada. Do jeito que as coisas mais pesadas chegam, quando a gente baixa a guarda. Naquele momento, ela apenas ficou sentada, com a carta dobrada no joelho e o pedaço de papel com o nome e o endereço na mão. O nome era Antônio, Antônio Carlos Ribeiro. E o endereço era de uma cidade no interior do Maranhão, que ela nunca havia ouvido falar. Ela pegou o celular, abriu o Maps, digitou o nome da cidade. 14 horas de carro, ou 2 horas de avião até São Luís, mais 6 horas de ônibus, mais 1 hora de estrada de terra, dependendo da época do ano e da chuva. Clara ficou olhando para aquela rota na tela, sentada no chão do quarto da mãe, com a caixa de sapatos do lado, a aliança de prata brilhando levemente na luz da tarde, e o envelope aberto na mão. Ela tinha 31 anos. Nunca havia ido ao Maranhão. Não sabia o que ia encontrar. Não sabia se o homem ainda estava vivo. Não sabia se ele ia querer saber. Mas havia uma parte dela que havia passado 31 anos sem nome para uma ausência, e que agora tinha um nome e um endereço e 14 horas de distância. Essa parte não ia conseguir ficar parada. Ela passou mais 2 horas naquele quarto. Terminou de organizar as coisas da mãe com aquele cuidado de quem não está apenas guardando objetos, mas se despedindo deles. Dobrou as roupas, empilhou os livros, guardou a aliança de prata no envelope junto com a carta.
Ficou um longo tempo olhando para a fotografia em preto e branco da mãe jovem, para aquela expressão de felicidade despreocupada que ela nunca havia conhecido na Vera adulta, tentando imaginar a história que havia ficado entre aquela jovem da fotografia e a mulher de 62 anos que havia guardado um envelope embaixo da cama por décadas. Que tipo de amor era esse? Que durou o suficiente para gerar uma filha, mas não o suficiente para sobreviver ao medo de uma jovem de 23 anos. E que tipo de homem era Antônio Carlos Ribeiro, que havia ficado do outro lado dessa história, sem saber que existia? Naquela noite, Clara voltou para o seu apartamento. A gata Sete estava na janela, como sempre estava, olhando para a rua com aquela seriedade de gato que não deve satisfação a ninguém. Clara sentou no chão da sala, com o envelope da mãe na mão, e ficou assim por um tempo, sem ligar a luz, deixando o apartamento ficar escuro com a noite que chegava. Ela pensou em ligar para alguém, uma amiga, uma colega, mas o que diria? Minha mãe morreu faz 3 dias e acabei de descobrir que meu pai existe e mora no Maranhão. As palavras pareciam impossíveis na boca. Então ela ficou em silêncio, no escuro, com a gata que veio sentar do lado sem ser chamada, como gatos fazem quando percebem que algo não está bem. E pensou em Vera, que havia carregado aquele segredo por 31 anos, que havia escrito aquela carta em algum momento que Clara não sabia quando, e que havia colocado embaixo da cama, esperando. Me perdoa se puder. Clara foi até o quarto, abriu o armário, pegou a mochila que ficava no alto, aquela que ela usava para viagens que nunca aconteciam, colocou em cima da cama. A gata Sete pulou na cama e ficou do lado da mochila, olhando para Clara com aqueles olhos de gato que parecem saber de alguma coisa que você ainda não decidiu. Perdoar ou não perdoar era uma questão para depois. Primeiro, ela precisava ir. Capítulo 2. A estrada. Ela pediu 10 dias de licença no trabalho. Não explicou o motivo. Disse apenas que era uma questão de família. E a palavra família saiu estranha na boca, porque ela estava indo atrás de alguém que era família, e que ao mesmo tempo era um completo desconhecido. O chefe aprovou sem muita pergunta. Clara era o tipo de funcionária que acumula dias de folga porque nunca usa. O tipo que cobre os outros nas emergências, que não falta, que não reclama, que está sempre presente. Uma dessas pessoas que o trabalho toma como garantida. Até o dia em que pede algo. Ela comprou a passagem naquela mesma noite. Voo para São Luís na sexta de manhã, depois ônibus, depois o que fosse. Ficou com o endereço da mãe fotografado no celular. E o papel original guardado dentro do envelope, dentro da mochila, no bolso mais fundo que tinha, como se precisasse proteger aquilo, como se pudesse perder. Nos 2 dias antes de viajar, ela tentou encontrar Antônio Carlos Ribeiro na internet. Procurou no Facebook, no Instagram, no Google. O nome era comum demais. Apareceram dezenas de Antônio Carlos Ribeiro espalhados pelo Brasil. Nenhum deles com qualquer ligação óbvia com aquela cidade no interior do Maranhão. Ela tentou procurar a cidade também. Leu o que havia para ler. Pouco mais de 8.000 habitantes. Economia baseada em agricultura e pecuária. Uma praça central com uma igreja de fachada branca. Uma rua principal com mercado, farmácia, borracharia. O tipo de cidade que existe em todo o interior do Brasil, que não aparece em manchete nenhuma, que só tem nome para quem é de lá. Clara ficou olhando para a foto da praça central que havia encontrado numa página de prefeitura desatualizada, tentando imaginar a mãe naquele lugar. Vera. Vera com 23 anos, naquela praça, naquele interior, ao lado de um homem chamado Antônio. Não conseguia imaginar. A mãe que ela conhecia era São Paulo. Era apartamento, era sacola plástica guardada dentro de outra. Era silêncio cuidadoso e café preto sem açúcar. Aquela cidade de 8.000 habitantes no Maranhão. Era outra pessoa. E essa outra pessoa era a mãe que ela não havia conhecido. Na quinta noite, véspera da viagem, ela foi ao apartamento da mãe uma última vez. A maior parte das coisas já estava em caixas. Ficou parada no meio da sala vazia por um momento, ouvindo o silêncio do apartamento sem móveis, que é um silêncio diferente do silêncio com móveis. Mais fundo, mais definitivo.
como se o lugar já soubesse que havia acabado. Ela pegou uma coisa só, a fotografia em preto e branco da mãe jovem. Tirou da caixa onde havia colocado, olhou para aquela expressão de felicidade despreocupada uma vez mais. E colocou na mochila, no mesmo bolso do envelope, porque se havia alguma versão da mãe que ela queria levar para aquela viagem, era essa, a que ainda não sabia que ia acabar. O voo saiu pontual. A Clara ficou na janela, olhando a cidade de São Paulo diminuir lá embaixo, aquela mancha cinza e infinita que se espalhava em todas as direções. E pensou que a mãe havia vivido naquela mancha por mais de 30 anos, tendo deixado para trás uma cidade de 8.000 habitantes e um homem chamado Antônio. O que havia acontecido? Qual era a história entre aquela jovem da fotografia e o interior do Maranhão, e um homem que existia e que ela nunca havia mencionado? Clara encostou a cabeça no vidro frio da janela, fechou os olhos e tentou imaginar a mãe jovem sem conseguir. São Luís chegou com calor e umidade. Aquele tipo de calor que abraça assim que você sai do terminal, que é diferente do calor de São Paulo. Mais pesado, mais presente, como se o ar tivesse mais substância. Clara ficou um momento parada na saída do aeroporto, com a mochila nas costas, deixando o calor chegar. Depois foi para a rodoviária. O ônibus para a cidade saía às 2 da tarde. Ela tinha 3 horas. Comprou um coxinho numa barraca na saída da rodoviária, sentou num banco de plástico e ficou observando as pessoas que passavam. Havia uma mulher mais velha com uma sacola de feira em cada mão. Um homem dormindo com o chapéu na frente do rosto. 2 meninos correndo entre as pernas dos adultos. Uma família inteira com malas grandes que pareciam estar voltando de algum lugar ou indo para algum lugar. Clara ficou olhando para tudo aquilo, comendo o coxinho e pensando que estava indo ao encontro de um homem que não sabia que ela existia e que talvez não quisesse saber. E se ele não quisesse, e se ele a olhasse e dissesse que não era possível, que ela havia se enganado, que não havia nenhuma Vera na vida dele, ou pior, e se ele a olhasse e simplesmente fechasse a porta? Clara dobrou o papel do coxinho devagar, jogou no lixo, ficou olhando para as mãos por um momento. Havia uma coisa que ela havia aprendido no trabalho, que era que você não consegue controlar o destino, só a partida. Ela havia partido. O resto era o que era. O ônibus saiu na hora certa. Pela janela, o Maranhão foi aparecendo devagar. Primeiro a cidade grande, depois os bairros mais esparsos, depois a estrada, e então o cerrado. Clara nunca havia visto o cerrado de perto. Era uma paisagem que parecia ter sido feita com paciência. Árvores retorcidas que cresciam do jeito que podiam, não do jeito que alguém havia planejado. Terra vermelha que aparecia entre a vegetação, aquele vermelho específico do interior do Brasil, que não é a cor do sangue, é a cor de algo mais antigo do que isso. Céu grande, imenso, do tipo de céu que a cidade rouba de você sem que você perceba e que só volta quando você sai. Clara ficou olhando pela janela sem parar e foi olhando para aquele cerrado que ela sentiu pela primeira vez. Não o medo de chegar, mas algo mais parecido com o reconhecimento, como se alguma parte dela, uma parte que ela não sabia que existia, conhecesse aquela paisagem. Achou que era impressão, depois achou que talvez não fosse. O ônibus chegou na cidade ao fim da tarde. Eram quase 6 horas quando ele parou na Praça Central. A Igreja Branca estava lá, a rua principal estava lá. Clara desceu com a mochila, ficou parada na calçada e ficou olhando para a praça. Era menor do que parecia na foto, mais quieta. Havia uns homens sentados num banco conversando devagar. Uma mulher varrendo a calçada em frente a um comércio. 2 crianças de bicicleta dando voltas sem pressa. O sol estava baixo e jogava uma luz laranja sobre tudo. Aquela luz de fim de tarde no interior, que faz as coisas parecerem mais antigas do que são. Clara respirou fundo. Estava ali. Havia chegado. Ela parou uma mulher que passava. Com licença, tem alguma pousada por aqui? A mulher olhou para ela com aquela atenção direta de quem não está acostumado a ver rostos novos, e disse que tinha sim, que era na rua de trás da farmácia, e que era a dona Marlene quem cuidava. E veio fazer o que por aqui? Visitar alguém. Quem? Antônio Carlos Ribeiro.
A mulher ficou quieta por um momento. Havia algo na expressão dela que mudou. Não de forma óbvia, mas do tipo de mudança sutil que aparece quando um nome carrega peso. O seu Antônio do sítio, ela disse devagar. Pode ser, Clara respondeu. Você o conhece? A mulher ficou olhando para ela por um segundo mais do que o necessário. Todo mundo conhece o seu Antônio, ela disse. E então, antes que Clara pudesse perguntar mais, a mulher apontou a direção da pousada. Disse boa tarde e foi embora. Clara ficou parada na calçada olhando para a direção que a mulher havia apontado. Todo mundo conhece o seu Antônio. A frase ficou na cabeça enquanto ela caminhava para a pousada. Com aquele tom de frase que diz mais do que as palavras. Ela não sabia o que significava, mas sabia que ia descobrir. A pousada era simples, um quarto com cama de solteiro, um ventilador de teto, uma janela com veneziana de madeira que deixava entrar o ar da noite. Dona Marlene era uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos presos, que havia aberto a porta sem perguntas, cobrado um valor que Clara achou mais barato do que deveria ser. E dito que o café era às 7. Clara colocou a mochila na cama, tirou o envelope, tirou a fotografia da mãe jovem. Colocou a fotografia em cima da mesinha de cabeceira e ficou olhando para aquele rosto, para aquela expressão de felicidade despreocupada, naquela cidade que a mãe havia deixado para trás. Em algum momento há mais de 30 anos. Aqui estou, mãe, ela disse em voz baixa. Não para ninguém, só para o quarto, só para o ar. Depois deitou na cama, com o ventilador girando devagar acima dela, e o barulho manso da cidade pequena lá fora, que era um barulho completamente diferente do barulho de São Paulo. Mais espaçado, mais respirável, como se o silêncio aqui tivesse mais lugar para existir. E naquele silêncio, Clara pensou em Antônio Carlos Ribeiro, que todo mundo conhecia, que morava num sítio, e que amanhã ia descobrir que tinha uma filha. Capítulo 3. O Homem do Sítio. Ela não dormiu bem, não era o colchão, embora o colchão fosse fino e se inclinasse levemente para o lado esquerdo. Não era o calor, embora o calor fosse presente mesmo com o ventilador. Era aquela coisa que acontece quando o dia seguinte carrega peso demais, quando o cérebro não consegue parar, quando cada vez que você fecha os olhos, as perguntas voltam com mais força do que antes. E se ele fechar a porta? E se ele negar? E se ele olhar para o rosto dela e não ver nada que reconheça? E se a mãe havia errado o nome, o endereço, o homem? Clara virou na cama às 2 da manhã, às 3, às 4, às 5 ficou deitada olhando para o ventilador girar no teto, contando as voltas sem querer contar, esperando o céu clarear pela veneziana. O café de Dona Marlene era às 7. Pão caseiro, manteiga, queijo de coalho, café coado na hora que tinha um cheiro que atravessava a casa inteira. Clara sentou à mesa da cozinha, que era onde Dona Marlene servia, porque a sala de jantar era para ocasiões especiais. Havia mais um hóspede. Um homem de uns 40 anos, vendedor de alguma coisa, que falou mais do que o necessário sobre as estradas do Maranhão, e saiu cedo com uma mala de rodinhas que batia em cada degrau da escada. Dona Marlene ficou recolhendo as xícaras sem pressa. Clara estava com o celular na mão, olhando para o endereço da mãe, quando Dona Marlene disse sem olhar para ela. Você falou com a Sônia ontem. Clara levantou os olhos. A mulher na praça? A Sônia, Dona Marlene confirmou. Ela me ligou à noite. Disse que tinha uma moça de São Paulo perguntando pelo seu Antônio. Clara ficou quieta por um momento. Cidade pequena. O senhor está bem? Ela perguntou. Dona Marlene colocou as xícaras na pia. Ficou de costas por um segundo. Depois virou. O seu Antônio perdeu a mulher faz 4 anos, ela disse, e o filho mais novo num acidente 2 anos depois. Fica lá no sítio sozinho desde então. Não recebe muita visita. Clara sentiu o peso daquilo pousar no ambiente. Você o conhece bem? Aqui todo mundo se conhece, Dona Marlene disse. É um homem bom. Uma pausa. Você é quem? Clara ficou olhando para a xícara de café vazia. Sou filha dele, ela disse. Foram 3 palavras, as primeiras vezes que ela as dizia em voz alta. Ficaram no ar da cozinha de Dona Marlene, mais pesadas do que deveriam, mais reais do que ainda pareciam dentro da cabeça. Dona Marlene ficou olhando para ela,
sem surpresa excessiva, sem julgamento, com aquela calma de quem viveu tempo suficiente para saber que as histórias que as pessoas carregam raramente são simples. Ele sabe? Não, Clara disse. Dona Marlene assentiu devagar. Ficou em silêncio por um momento. Depois foi até a gaveta. Pegou um papel e escreveu alguma coisa. O sítio fica a uns 12 quilômetros daqui. Tem um mototáxi na praça que leva. O nome é Dinho. Fala que é a indicação minha. Clara pegou o papel. Obrigada. Vai com calma, Dona Marlene disse. Não era conselho de estrada, era outra coisa. Dinho era um homem de uns 30 anos, magro, com um capacete azul desbotado que ele entregou para Clara sem cerimônia e que estava 3 tamanhos maior que a cabeça dela. Ele não perguntou para onde ia. Ela mostrou o endereço. Ele olhou, assentiu e disse: Conheço da forma que as pessoas de cidade pequena dizem, que significa que conhece o lugar e provavelmente a pessoa, mas que não vai dizer mais do que foi perguntado. A moto saiu da praça, pegou a rua principal e depois entrou numa estrada de terra que começou suave e foi ficando mais vermelha, mais irregular, mais cercada de vegetação dos dois lados, conforme foram saindo da cidade. Clara segurou na garupa com as 2 mãos. O vento batia no rosto, o cerrado passava dos 2 lados, aquelas árvores retorcidas e pacientes, aquela terra vermelha, aquele céu grande que não cabia em foto nenhuma. Ela havia colocado a fotografia da mãe na mochila essa manhã e ficou pensando. A mãe havia passado por essa estrada, com 23 anos, com aquela expressão de felicidade despreocupada, havia passado por essa mesma estrada vermelha, nesse mesmo cerrado, nesse mesmo calor, e havia deixado alguma coisa para trás, ou alguém. O sítio apareceu depois de uma curva. Dinho parou a moto do lado de fora do portão de madeira, que estava aberto. É aqui. Clara desceu, devolveu o capacete. Ficou parada na entrada do portão, olhando para dentro. Era um sítio simples, uma casa de tijolo rebocado com varanda na frente. Uma horta do lado esquerdo, organizada com aquele cuidado de quem cuida de plantas como se fossem a única coisa que precisa de atenção. Algumas galinhas no terreiro, uma mangueira grande no canto, com a copa densa que fazia sombra sobre boa parte do quintal. E havia um homem, estava de costas para ela, agachado perto de um canteiro da horta, trabalhando a terra com as mãos, sem luva. Do jeito que as pessoas que conhecem a terra desde criança trabalham, com aquela familiaridade de quem não precisa pensar no que está fazendo. Ele não havia ouvido a moto chegar, ou havia ouvido e não havia se mexido. Clara ficou parada no portão por um momento longo. O coração estava batendo de um jeito que ela reconhecia. O mesmo jeito da reunião que ela havia saído para atender o telefone do hospital. Aquele batimento que não é medo exatamente. É o corpo reconhecendo que alguma coisa está prestes a mudar. Ela entrou pelo portão. Os passos na terra batida fizeram barulho. O homem ouviu. Ficou parado por um segundo, ainda agachado. E então se levantou devagar. Virou. Antônio Carlos Ribeiro tinha uns 60 anos. Cabelos brancos curtos, pele escura e curtida de sol. Com aquelas linhas no rosto que não são de idade. São de anos ao ar livre. De décadas de manhã cedo e tarde inteira no campo. Ele era alto, ombros largos que o tempo havia encurvado levemente. Não de fraqueza, mas daquele jeito que os homens que trabalharam a vida inteira carregam nos ombros. Como se o peso do trabalho tivesse deixado marca permanente na postura. Ele ficou olhando para ela do outro lado do quintal, sem reconhecimento, sem surpresa excessiva, com aquela expressão cautelosa de quem não recebe visita com frequência e que, quando recebe, precisa de um momento para entender o que está acontecendo. Boa tarde, ele disse. A voz era grave, mais grave do que ela esperava. Boa tarde, Clara respondeu, e então ficou em silêncio, porque havia ensaiado esse momento no ônibus, no quarto de Dona Marlene, na garupa da moto, e agora que estava aqui, nenhuma das palavras que havia ensaiado parecia certa. Antônio limpou as mãos na calça de trabalho, caminhou até ela com o passo lento de quem não tem pressa para nada, e parou a alguns metros. Olhou para o rosto dela, com aquela atenção direta de quem passou a vida lendo a terra e as pessoas, sem filtro,
sem cerimônia, só olhando. E então, algo aconteceu no rosto dele. Não foi reconhecimento imediato, não foi um momento de revelação súbita. Foi mais sutil do que isso. Foi uma hesitação, uma pequena pausa no olhar, como se alguma coisa tivesse chegado de longe, muito de longe, e estivesse tentando se encaixar num lugar que ele havia fechado faz muito tempo. Você é de onde? Ele perguntou. São Paulo. E veio fazer o que aqui? Clara respirou fundo e disse o que havia ido dizer. Eu vim porque minha mãe morreu faz 10 dias, e porque antes de morrer ela deixou uma carta, com seu nome e com esse endereço. Antônio ficou imóvel. O nome da sua mãe, ele disse devagar. Não era pergunta. Era o começo de uma frase que ele ainda não tinha coragem de terminar. Vera, Clara disse. Vera Lucia Campos. O nome caiu no silêncio do quintal como uma pedra na água. Antônio não se mexeu. Ficou olhando para Clara por um tempo longo, com aquela expressão de alguém que está ouvindo uma coisa e que ainda não decidiu se acredita ou se quer acreditar, ou se tem coragem para qualquer uma das duas coisas. As galinhas no terreiro continuaram fazendo o que as galinhas fazem. O vento passou entre as folhas da mangueira. E então Antônio falou: Entra, só isso. Da mesma forma que os homens do interior falam quando não têm mais palavras, e quando as que têm são grandes demais para o quintal. A casa por dentro era limpa e simples, sala com uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras, um armário antigo com fotos em cima. Clara olhou para as fotos enquanto entrava. Uma mulher de meia idade sorrindo numa festa. 2 homens jovens com o braço um no ombro do outro. Uma fotografia de casamento, pequena, numa moldura simples. Antônio foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água, colocou um na frente de Clara, sentou na cadeira do outro lado da mesa e ficou olhando para ela, de perto, com aquela mesma hesitação no olhar de antes, que agora era maior, mais presente, como se quanto mais ele olhava, mais alguma coisa se movia dentro dele que ele não sabia nomear. Quantos anos você tem? Ele perguntou. 31. Ele fez uma conta silenciosa que ela viu acontecer no rosto dele, e ficou quieto. Ela nunca me contou, ele disse finalmente. Não era acusação, não era raiva, era apenas a constatação de um fato, dita com a voz de alguém que está recebendo uma informação, e que ainda não sabe onde colocar ela. Eu sei, Clara disse. Eu só fiquei sabendo pela carta. Antônio ficou olhando para a mesa, para as mãos abertas sobre a madeira escura. Mãos de trabalho, com as marcas de décadas de terra e sol, com aquelas veias salientes que aparecem nas mãos dos homens velhos, e que Clara ficou olhando sem querer, pensando que eram as mãos do pai que ela nunca havia conhecido. Você tem a carta? Ele perguntou. Tenho, posso ver? Clara abriu a mochila, tirou o envelope, colocou na mesa. Antônio ficou olhando para o envelope por um momento, sem pegar, como se precisasse de um segundo, só um segundo, antes de abrir aquilo, antes de entrar numa história que havia ficado fechada por 31 anos e que agora estava ali, numa terça-feira de tarde, num envelope amarelado, trazido por uma mulher de olhos que ele estava começando a reconhecer, porque eram os mesmos olhos de Vera. E também, se ele tivesse coragem de admitir, eram um pouco os seus. Ele pegou o envelope, abriu devagar e começou a ler. Clara ficou em silêncio enquanto ele lia. Olhou para a janela, para o quintal lá fora, para a mangueira grande com a copa densa, para a horta organizada com aquele cuidado. Havia uma cadeira de balanço na varanda. Velha, com os braços gastos de uso. O tipo de cadeira onde alguém sentou muitas vezes, no fim do dia, sozinho, olhando para o cerrado escurecer. Ela pensou em Antônio naquela cadeira, sem saber, todos esses anos, sem saber. Quando ele terminou de ler, ficou com a carta na mão por um tempo. Não olhou para Clara imediatamente. Ficou olhando para a carta, para a letra de Vera, para as palavras que ela havia demorado 31 anos para escrever, e que agora estavam ali, nas mãos de um homem que havia ficado do outro lado da história, sem entender por que ela havia ido, e que agora, finalmente, tinha a resposta. Quando levantou os olhos para Clara, havia algo diferente no rosto dele. Não era alegria, não era raiva,
Era aquela coisa que aparece nas pessoas quando recebem, ao mesmo tempo, uma perda e um encontro, quando descobrem que perderam algo que nem sabiam que tinham e que o que perderam está sentado do outro lado da mesa, olhando para elas. Como você se chama? Ele perguntou. Clara. Ele repetiu o nome baixinho, quase para si mesmo, como quem está experimentando uma palavra nova na boca, aprendendo o peso que ela tem. Clara. E então ficou em silêncio, com a carta de Vera na mão e a filha que não sabia que existia, sentada do outro lado da mesa, num sítio no interior do Maranhão, numa tarde que havia começado como todas as outras e que não ia terminar como nenhuma. Capítulo 4. O que ficou entre eles. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável, era o silêncio de duas pessoas que estão no mesmo lugar, carregando coisas que ainda não sabem como trocar. Antônio dobrou a carta devagar, colocou de volta no envelope, empurrou na direção de Clara com cuidado, como se aquilo ainda pertencesse a ela, e ele ainda não tivesse certeza do que lhe cabia naquela história. Clara guardou o envelope na mochila. Do lado de fora, uma galinha cacarejou. O vento passou pela janela aberta e moveu levemente a toalha da mesa. Você quer comer alguma coisa? Antônio perguntou. Não, porque tinha fome. Era o jeito que ele tinha de dizer. Preciso de um momento. Não precisa, Clara respondeu, e então acrescentou. Mas obrigada. Antônio se levantou mesmo assim. Foi até a cozinha. Clara ouviu o som de uma chaleira sendo colocada no fogo, de uma gaveta abrindo, de passos pesados no chão de madeira. Ficou olhando para as fotos no armário. A mulher da festa, que devia ser a esposa que Dona Marlene havia mencionado. Os dois homens jovens, um com o rosto de Antônio mais moço. O filho que havia morrido no acidente devia ser um deles. Clara ficou olhando para aquelas fotografias, pensando que aquele homem havia perdido a mulher e um filho, e que mesmo assim havia ficado naquele sítio, cuidando da horta, acordando cedo, vivendo. Do tipo de resistência que não tem nome bonito, mas que é a única que importa. Antônio voltou com 2 copos de chá. Erva cidreira, com aquele cheiro que Clara associava a tardes de chuva, sem saber por quê. Ele sentou de volta, ficou com o copo nas mãos, olhando para ele. Eu soube que ela foi embora, ele disse devagar. Mas não soube por quê. Ela simplesmente desapareceu. Numa semana estava aqui, e na outra não estava mais. E não deixou endereço, não deixou nada. Ele fez uma pausa. Eu fui atrás, fui até a família dela aqui na cidade. A mãe disse que ela havia ido embora para São Paulo, que não sabia o endereço, que quando soubesse ela avisava. Outra pausa. Nunca avisou. Clara ficou ouvindo com aquela atenção particular de quem está montando um quebra-cabeça, pegando peça por peça, tentando ver onde cada uma encaixa. Há quanto tempo vocês estavam juntos? Ela perguntou. Pouco mais de 1 ano, Antônio disse. Não era casamento. Não tinha papel assinado, mas era sério. Pelo menos para mim era. Uma pausa curta. Eu achei que para ela também era. Havia algo naquelas palavras. Não amargura. Era mais antigo do que amargura. Era a constatação quieta de alguém que processou uma dor por tanto tempo, que ela já não dói do mesmo jeito, mas que ainda está lá, guardada num lugar fundo, esperando que alguém pronuncie o nome certo. Eu tinha 25 anos, ele disse. Ela tinha 23. A gente se conheceu numa festa junina. Ela havia vindo visitar uns parentes. Não era daqui, mas o jeito que ela gostava daqui, parecia que ela era daqui fazia anos. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o copo de chá. Ela gostava da horta, ele disse. Ficava lá passando a tarde inteira. Dizia que nunca havia plantado nada na vida e que não entendia como alguém podia não gostar disso. Dizia que era o tipo de coisa que fazia sentido, que você planta, você cuida e alguma coisa cresce, que o mundo tinha poucas coisas assim tão diretas. Clara ficou ouvindo e pensou na mãe, na Vera que ela conhecia, que guardava sacolas plásticas, que nunca havia plantado nada em São Paulo, que vivia num apartamento onde a janela mais próxima da natureza era um vaso de samambaia que vivia morrendo e sendo substituído. E pensou que talvez aquela Vera, a que gostava de horta, a que achava que plantar era uma das poucas coisas diretas do mundo, havia ficado aqui nesse sítio
quando a outra Vera foi embora. Por que você acha que ela foi? Clara perguntou. Antônio ficou quieto por um momento. Eu fiquei anos tentando entender isso, ele disse. Cheguei a várias respostas. Nenhuma delas satisfazia. Ele olhou para Clara. Agora, depois da carta, acho que entendo um pouco mais. O que você entende? Que ela tinha medo, ele disse. Não de mim, mas do que viria depois. De ser mãe aqui, num sítio, longe da família, numa vida que ela ainda estava aprendendo a querer. Uma pausa. Vera era uma mulher que precisava de chão firme, e o chão dela ainda estava sendo construído. Acho que quando soube da gravidez, o medo foi maior do que tudo. Ele olhou para as mãos. Não estou dizendo que foi certo. Não foi, mas entendo. Clara ficou em silêncio. Havia algo naquelas palavras que era difícil de receber. Não porque fossem cruéis, mas porque eram generosas demais. Porque Antônio havia ficado aqui, sem saber, por 31 anos. E mesmo assim estava sentado do outro lado da mesa, falando da mãe dela com aquela compreensão quieta, que não precisava de aprovação, que não pedia nada em troca. Você não ficou com raiva? Ela perguntou. Antônio ficou em silêncio por um momento. Fiquei, ele disse. Durante muito tempo fiquei. Com ela. Com a família dela que não me disse nada. Com a cidade que sabia e calou. Com eu mesmo. Por não ter ido mais longe atrás. Uma pausa. Mas raiva é pesada demais para carregar por 30 anos. Em algum momento você escolhe largar. Não porque não dói mais, mas porque você precisa das mãos livres. Para trabalhar, para viver, para acordar de manhã e ter algum motivo para ir até a horta. Clara olhou para a janela, para o quintal lá fora, para a horta organizada com aquele cuidado. Você nunca casou de novo? Casei, Antônio disse. A Jussara. A gente ficou junto por 20 anos, foi embora faz 4. Do jeito que todo mundo vai embora, quando o coração para. Ele disse aquilo sem drama, com aquela simplicidade de quem já digeriu a dor, mas que não finge que ela não existiu. E os filhos? Clara perguntou. 2, o mais velho, o Paulo, mora em São Luís. Tem família. A gente se fala. Uma pausa. O caçula, o Rafael, morreu num acidente de moto, 2 anos depois da Jussara. Tinha 22 anos. Clara ficou quieta. Sinto muito. Era um bom menino, Antônio disse. Só isso. Do jeito que as pessoas falam de quem amaram, quando as palavras já não são suficientes, e a única coisa que sobra é a verdade simples. Eles ficaram em silêncio por um tempo. O chá havia esfriado. O sol lá fora estava mais baixo, jogando aquela luz laranja de fim de tarde. Você vai ficar quanto tempo? Antônio perguntou. Tenho 10 dias, Clara disse, mas posso ir antes se precisar. Antônio ficou olhando para ela, com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler. Aquela mistura de coisa nova e coisa velha, de alguém que está vendo pela primeira vez algo que existia faz 31 anos, sem que ele soubesse. Não precisa ir antes, ele disse. E havia naquelas palavras não um convite elaborado, não uma declaração de afeto, mas algo mais honesto do que qualquer uma das duas coisas. Era um homem de poucas palavras, dizendo a única coisa que importava. Fique, Clara voltou para a pousada naquela noite. Dinho a buscou às 6. O céu já ficando roxo, o cerrado escurecendo dos 2 lados da estrada. Ela ficou de costas para a cidade, olhando para a estrada de terra que sumia na curva, na direção do sítio. Pensou em Antônio lavando os 2 copos de chá depois que ela foi embora, sentando na cadeira de balanço da varanda, olhando para o cerrado escurecer, com a carta de Vera dobrada em cima da mesa, ou talvez já guardada em algum lugar, num lugar específico que só ele sabia, como as pessoas guardam as coisas que são grandes demais para ficar à vista, mas pequenas demais para jogar fora. No quarto da pousada, Clara tirou a fotografia da mochila, a mãe jovem, a expressão de felicidade despreocupada. Ficou olhando para ela por um tempo longo. Ele entendeu, ela disse em voz baixa. Não sei se eu entendo ainda, mas ele entendeu. Ela colocou a fotografia na mesinha e deitou. Fechou os olhos e pensou que amanhã ia voltar ao sítio. Não porque tinha mais perguntas, mas porque havia algo naquela horta, naquelas galinhas no terreiro,
naquele homem que havia ficado e trabalhado e vivido sem saber, que ela precisava de mais tempo para entender, e que talvez, só talvez, ele também precisasse. Capítulo 5. O que cresce devagar. Ela voltou no dia seguinte, e no dia depois, e no dia depois daquele também. Não havia um combinado, não havia uma hora certa. Ela simplesmente aparecia de manhã. Dinho a deixava no portão de madeira, e ela entrava. Na primeira manhã, Antônio estava na horta. Ele a viu chegar. Assentiu com a cabeça e voltou para o que estava fazendo. Ela ficou de pé no portão por um segundo, sem saber o que fazer com aquilo. Depois foi até a varanda, sentou na cadeira de balanço e ficou olhando para ele trabalhar. Não havia roteiro para aqueles dias. Não havia lista de perguntas que ela precisava fazer, nem de respostas que ele precisava dar. Era mais simples e mais difícil do que isso. Era duas pessoas que eram estranhas e que ao mesmo tempo não eram, aprendendo devagar como existir no mesmo espaço. Às vezes ela perguntava coisas pequenas. Isso aqui o que é? Coentro, ele respondia. E aquilo? Cebolinha. Planto junto porque um ajuda o outro. A sombra do coentro deixa a cebolinha mais macia. Ela ficou olhando para aquilo. A senhora sua mãe sabia disso? Ela perguntou. Antônio ficou quieto por um segundo. Foi ela quem me ensinou. Aos poucos, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, ela começou a ajudar na horta. Não porque foi convidada, mas porque houve um momento em que ele estava com as mãos ocupadas. E havia uma muda que precisava ser colocada no buraco. E ela simplesmente se agachou e colocou. Ele não disse nada, só a observou fazer. E quando ela terminou, disse apenas: aperta um pouco mais a terra em volta. Ela precisa sentir que está segura antes de começar a crescer. Clara apertou a terra em volta da muda com os dedos. Ficou olhando para ela, uma coisa pequena e verde, com raízes que ainda não sabiam onde estavam, mas que iam aprender. Na quarta manhã, Dona Marlene serviu o café e perguntou como estava indo. Está indo, Clara disse. Ele é um homem de poucas palavras, Dona Marlene disse, mas as que ele tem são certas. Clara concordou sem dizer nada. Estava pensando numa coisa que Antônio havia dito na tarde anterior, quando estavam sentados na varanda esperando o sol baixar, e ela havia perguntado como era a vida no sítio. É simples, ele havia dito. Tem dias que é só trabalho e silêncio. Mas o silêncio aqui é diferente. Não é o tipo que pesa, é o tipo que deixa espaço para pensar, para lembrar, para esperar alguma coisa sem saber o que é. Clara havia ficado quieta. Você esperava alguma coisa? Ela havia perguntado. Antônio havia ficado olhando para o cerrado por um momento. Não sabia que estava esperando, ele disse. Mas parece que estava. No quinto dia, ele mostrou o sítio todo, não de uma vez. Foi acontecendo, enquanto caminhavam, enquanto ele ia verificando as coisas, e ela ia junto, e ele ia explicando. O pasto no fundo, onde havia 3 vacas, que ele chamava pelo nome com aquela naturalidade de quem convive há anos. O galinheiro que ele havia construído sozinho depois que o Rafael havia pedido. Quando o Rafael tinha uns 8 anos, e havia dito que queria um galinheiro como o do avô. O poço artesiano que o pai havia cavado antes de morrer e que tinha água boa o ano inteiro. A mangueira, que havia sido plantada pela mãe dele, que havia morrido antes de ver a copa ficar grande o suficiente para fazer sombra. Ela plantou sabendo que não ia ver crescida? Clara perguntou. Plantou, Antônio disse. Dizia que plantar não é para você, é para quem vem depois. Clara ficou parada embaixo da mangueira, olhando para cima, para a sopa densa que bloqueava o sol em fragmentos pequenos. Pensou na avó que nunca havia conhecido, que havia plantado aquela árvore, que havia morrido sem ver a sombra, e na mãe que havia ficado aqui um tempo, que havia gostado da horta, e que havia ido embora, carregando uma coisa que não havia contado para ninguém. Havia muitos tipos de plantar, e muitos tipos de não ver crescer. Na tarde do 6º dia, Antônio foi até o quarto. Voltou com uma caixa, velha, de madeira, com a trava enferrujada. Colocou na mesa. Ficou em pé do lado. Tem umas coisas aqui que eram dela, ele disse. Da minha mãe? Da Vera? Ele confirmou.
Quando ela foi, deixou algumas coisas, não sei se foi de propósito ou se esqueceu. Eu guardei porque não sabia o que fazer. E depois o tempo passou e virou o hábito de guardar. Clara ficou olhando para a caixa. Posso ver? É por isso que trouxe. Ela abriu a caixa devagar. Dentro havia coisas pequenas. Um lenço bordado com iniciais VLC, Vera Lúcia Campos. Um caderno de capa azul, daqueles de escola, com folhas amareladas. Uns óculos de sol antigos, com a armação de tartaruga. Uma das hastes dobrada. Uma fita de cabelo verde e uma foto. Clara pegou a foto. Era a mãe, Vera jovem, na horta daquele sítio, de joelhos na terra, com as mãos sujas, olhando para a câmera com uma expressão que Clara reconheceu. Era a mesma expressão da fotografia em preto e branco que ela havia trazido na mochila. Felicidade despreocupada, do tipo que não sabe ainda que vai acabar. Mas aqui havia uma diferença. Nessa foto, a Vera jovem estava olhando para alguém, e naquele olhar havia algo que Clara nunca havia visto no rosto da mãe adulta. Confiança. Aquela confiança específica de quem está com alguém e que não precisa se proteger. Você que tirou essa foto? Ela perguntou. Tirei, Antônio disse. Havia algo na voz dele. Não saudade exatamente. Era mais suave do que saudade. Do tipo que acontece quando a dor envelhece tanto que vira só memória. Ela estava plantando cebolinha, ele disse. E eu falei que ia tirar uma foto. Ela disse que não estava arrumada. Eu disse que estava perfeita do jeito que estava. Ela riu. E eu tirei. Clara guardou a foto com cuidado. Pegou o caderno, abriu. A letra era da mãe. Aquela letra miúda e inclinada. Não era um diário. Era mais como anotações, receitas de tempero, nomes de plantas e o que faziam. Uma lista de sementes. E no meio, às vezes, uma frase solta. Hoje choveu desde a manhã e ficamos dentro o dia todo, e foi o melhor dia. Ele tem um jeito de olhar para as coisas como se tivessem tempo. Eu nunca aprendi isso, mas quero aprender. Tenho medo de querer ficar. Nunca quis ficar em lugar nenhum antes. Isso assusta. Clara parou nessa frase. Leu de novo. Tenho medo de querer ficar. Fechou o caderno devagar. Ficou olhando para ele, para a capa azul desbotada, para as folhas amareladas que apareciam pelas bordas. Pensou que a mãe havia escrito aquilo aqui, nesse sítio, nessa mesa, com aquela letra miúda e inclinada, e que havia ido embora mesmo assim, não porque não queria ficar, mas porque querer ficar era grande demais para ela naquele momento, e que essa diferença entre querer e conseguir havia custado 31 anos. Você pode ficar com isso, Antônio disse. Tem certeza? São coisas dela. Agora são suas. Clara ficou olhando para a caixa, para o lenço bordado, para os óculos de sol com a haste dobrada, para a fita de cabelo verde, para o caderno de capa azul, para a foto da mãe na horta. Olhando para a câmera com aquela confiança que Clara nunca havia visto. Obrigada. Antônio assentiu. E então, antes que ela pudesse guardar tudo de volta, disse uma coisa que ela não estava esperando. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Sobre por que ela foi. A versão que eu só entendi depois. E que não está na carta. Clara ficou imóvel. Olhou para ele. Me conta. Antônio se sentou. Ficou com as mãos abertas na mesa. Naquelas mãos de trabalho, com as marcas de décadas. E começou a contar. A família dela não gostava de mim, ele disse. Não era raiva. Era o tipo de não gostar que as famílias têm quando a filha está com alguém que eles não escolheram. Eu não tinha estudo. Tinha o sítio. Para eles, sítio não era futuro. Era passado. Uma pausa. A mãe dela veio aqui uma vez, só uma. Ficou olhando para tudo com aquele olhar de quem está medindo. E quando foi embora, eu vi no rosto da Vera que alguma coisa havia mudado. Ela ficou mais quieta, mais dentro de si. Eu perguntei o que havia acontecido. Ela disse que nada, mas era alguma coisa. Semanas depois, ela foi embora. Ele continuou. Eu nunca soube o que a mãe havia dito, mas sei que disse alguma coisa, do tipo de coisa que mãe fala para a filha quando quer que ela escolha diferente. Sobre futuro, sobre o que ela merecia, sobre o que ela estava deixando para trás. Ele ficou olhando para as mãos. Vera era nova, estava longe de casa, e agora estava grávida. Sem saber ainda como me contar,
com a mãe dizendo que ela estava cometendo um erro. É muito peso para uma pessoa de 23 anos. Clara ficou ouvindo e sentiu aquela coisa se mover dentro do peito. Aquela coisa que havia começado na terça-feira do telefone no corredor e que havia ficado se movendo desde então, sem encontrar onde pousar. A mãe havia ido embora com medo e havia carregado esse medo por 31 anos e havia escrito aquela carta no final, pedindo perdão. Me perdoa se puder. Clara ficou olhando para a janela, para o quintal, para a horta, para uma mangueira grande que a avó havia plantado, sabendo que não ia ver crescida. Você perdoou ela? Ela perguntou. Antônio ficou em silêncio por um momento longo. Eu perdoei, ele disse. Não de uma vez, não num dia específico. Foi acontecendo devagar. Como essas coisas acontecem, como a horta cresce. Você não vê no dia a dia, mas um dia você olha e está lá. Clara ficou quieta, pensando naquilo. Perdoar que cresce devagar, como horta, como mangueira que leva anos para fazer sombra, como filha que aparece 31 anos depois, e que senta do outro lado da mesa, e que ainda está aprendendo o que sente. E eu? Ela disse baixinho. O que você sente sobre mim? Antônio a olhou, e havia naquele olhar, pela primeira vez desde que ela havia chegado, algo que ela reconheceu, não porque havia visto nele antes, mas porque havia visto em espelho. Era aquele olhar de quem está com medo de querer demais, e de que não dure. Ainda estou aprendendo, ele disse, mas sei uma coisa. O quê? Que você estar aqui é a coisa mais inesperada que aconteceu nesse sítio em muito tempo. E que eu não quero que você vá embora antes da hora. Clara ficou olhando para ele, para aquele homem de 60 anos, com as mãos de trabalho e os olhos que eram um pouco os dela, e que havia ficado aqui, sem saber, por 31 anos. E sentiu aquela coisa finalmente pousar. Não resolução, não perdão completo, não família pronta e embalada, mas algo mais real do que tudo isso. A possibilidade de que havia tempo, de que havia espaço, de que a horta ainda estava crescendo e que ela também estava. Eu também não quero, ela disse. Capítulo 6. O que fica nos últimos dias. As coisas mudaram de um jeito que ela não soube nomear. Não foi uma conversa específica. Não foi um momento que ela pudesse apontar e dizer: foi aqui que aconteceu. Foi mais como a horta. Devagar, sem que ninguém visse no dia a dia. No 7º dia, ele a ensinou a plantar coentro. Não porque ela havia pedido, mas porque ela havia ficado olhando para o canteiro vazio do lado da horta. E ele havia chegado por trás com um pacote de sementes na mão e dito apenas: vem. Eles ficaram agachados lado a lado na terra. Ele mostrava. Ela repetia. Não muito fundo, ele disse. A semente de coentro é pequena. Se você enterrar fundo demais, ela não tem força para chegar até a luz. Clara abriu um sulco raso com o dedo. Colocou as sementes com cuidado. Cobriu devagar. E agora? Agora você molha. E espera. Quanto tempo leva para nascer? Depende. Da terra, da chuva, de quantos dias de sol. Mas sempre nasce. Ela perguntou naquele dia, enquanto lavavam as mãos na torneira do quintal, se ele havia pensado em procurar a mãe. Nos anos todos. Se havia pensado. Antônio ficou com as mãos debaixo da água por um momento. Pensei, ele disse. Nos primeiros anos, pensei muito. Sabia que ela estava em São Paulo, mas São Paulo é grande, e eu tinha o sítio, e a vida que estava construindo. Em algum momento, você para de procurar o que foi, não porque não quer mais, mas porque percebe que o que está na sua frente precisa de você mais do que o que ficou para trás. Mas você pensou nela, pensei. Ele confirmou. Não todo dia, mas às vezes, quando a horta estava boa, quando chovia depois de muito tempo seco, quando acontecia alguma coisa bonita que a gente quer contar para alguém específico. E percebe que não tem. No 8º dia, ela ligou para a vizinha que estava cuidando da gata. Ficou na varanda do sítio com o telefone no ouvido, ouvindo a vizinha dizer que a Sete estava bem, que havia comido bem, que havia dormido na cadeira da sala como sempre. Clara ficou olhando para o cerrado enquanto falava, para aquelas árvores retorcidas e pacientes, para a terra vermelha, para o céu grande, e pensou que havia saído de São Paulo faz 8 dias, com uma mochila
um envelope e uma fotografia, e que agora estava de pé na varanda de um sítio no interior do Maranhão, ligando para a vizinha para saber da gata, enquanto um homem que era seu pai capinava a horta a 15 metros dela. A vida tinha jeitos de se organizar, que não cabiam em nenhum plano. Naquela tarde, Antônio foi até a varanda com 2 copos de suco, caju, feito com as cajus da cajueira que ficava no canto do quintal. Sentou na outra cadeira de balanço. Eles ficaram em silêncio por um tempo, os dois balançando levemente, olhando para o cerrado escurecer aos poucos. Foi Antônio quem falou primeiro. "O Paulo sabe que você existe." Clara virou para ele. Se você contou, liguei ontem à noite." E Antônio ficou em silêncio por um momento. Foi difícil, não para ele aceitar, mas para mim contar. Porque contar para ele significava admitir que eu havia ficado sem saber por 31 anos. E isso é uma coisa pesada de dizer em voz alta. Clara ficou quieta. Ele ficou com raiva? Não. O Paulo é diferente de mim. Ele processa as coisas mais rápido. Ficou quieto por um tempo. Depois disse: "Pai, você sempre soube que a vida guardava surpresa. Essa é uma boa." Clara ficou olhando para o suco de caju, para a cor laranja escura, para o gelo que estava derretendo devagar. "E você?" ela disse. "Você acha que é uma boa surpresa?" Antônio ficou em silêncio. Não o silêncio de quem está pensando, o silêncio de quem já sabe a resposta e está escolhendo as palavras certas para ela. "Eu tenho 60 anos, perdi a mulher, perdi um filho, fico aqui todo dia com essa terra, que às vezes dá e às vezes não dá. E aprendi que as coisas boas não chegam do jeito que você esperava, chegam do jeito que podem, no tempo que tem. E você chegou do jeito que podia, no tempo que tinha. E eu estou aprendendo a receber isso." Clara ficou olhando para o cerrado, para aquela paisagem que havia estranhado na janela do ônibus, e que agora, 8 dias depois, começava a parecer familiar. "Eu vou ter que voltar," ela disse. "Eu sei. Meu voo é depois de amanhã. Eu sei." Silêncio. "Mas posso voltar," ela disse. E havia naquelas palavras não uma promessa elaborada, não um plano detalhado, mas algo mais honesto do que qualquer uma das duas coisas. Era ela dizendo que havia chegado sem saber o que ia encontrar, e que havia encontrado algo que merecia mais do que 10 dias. Antônio assentiu. "A horta vai precisar de cuidado, e o coentro que você plantou vai nascer em uns 10 dias. Se você quiser ver." Clara olhou para ele e sentiu aquele sorriso chegar antes de decidir sorrir. "Eu quero ver. Na última manhã." Ela acordou cedo, antes do sol. Ficou deitada ouvindo a cidade pequena despertar lá fora. Os pássaros primeiro, um por um, como músicos chegando para um ensaio. Depois a luz entrando pela veneziana em ângulo baixo. Ela ficou pensando na mãe, em Vera, na carta embaixo da cama, nos 31 anos de silêncio cuidadoso, nas sacolas plásticas guardadas dentro de outras, no apartamento que cheirava a café antigo e livros. E pensou que a mãe havia carregado aquele segredo por tanto tempo, com tanto cuidado, com tanto medo, e que no fim havia deixado um envelope, com um nome, com um endereço, com uma frase. "Me perdoa se puder." Clara ficou olhando para o teto e percebeu que havia uma coisa que ela não havia feito ainda, que havia evitado, não por mal, mas porque era a mais difícil. Ela se levantou, foi até a mochila, pegou o envelope, tirou a carta e leu de novo, toda, devagar. Desta vez sem o choque de 3 dias depois do enterro, sem o chão do quarto vazio, sem o peso do que estava por vir, desta vez do outro lado, depois de ter ido, depois de ter chegado, depois de ter agachado na terra e plantado coentro e ouvido que a semente pequena não pode ser enterrada fundo demais, porque não tem força para chegar até a luz. Clara leu a carta, e dessa vez, quando chegou na última linha, "Me perdoa se puder." Ela não respondeu para o teto, não respondeu para o apartamento vazio, respondeu em voz baixa, para o quarto de Dona Marlene, para a veneziana que deixava entrar o sol, para os pássaros lá fora, para o silêncio que havia espaço para existir. "Eu perdoo, mãe." 2 palavras, que não resolviam tudo, que não apagavam os 31 anos,
que não traziam de volta o que havia ficado entre eles, mas que eram verdadeiras, e às vezes, verdadeiro é o que dá para oferecer. Ela foi ao sítio naquela tarde. A última tarde. Antônio estava na varanda quando ela chegou, como se soubesse que ela ia chegar naquela hora, ou como se sempre esperasse naquela cadeira, e ela fosse só mais uma razão para estar lá. Eles ficaram sentados os dois, com aquele silêncio que havia deixado de ser estranho e que havia se tornado o jeito deles de estar juntos. O sol estava baixo, a luz laranja jogava sombras compridas pelo quintal. As galinhas do terreiro iam para o galinheiro aos poucos. Uma vaca mugiu do pasto no fundo. Tem uma coisa que eu nunca perguntei, Clara disse. Pode perguntar? Como era ela? A Vera que você conheceu? Não a que foi embora, a que estava aqui. Antônio ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está pensando, o silêncio de quem está lembrando. Era barulhenta, ele disse. E havia algo próximo de um sorriso no canto da boca. Não do tipo irritante, do tipo que preenche os espaços. A casa ficava diferente quando ela estava. Mais cheia, não de coisa, de vida. Uma pausa, ela cantava quando cozinhava. Não bem, mas com vontade. E ria das próprias músicas erradas. Outra pausa. Tinha uma teimosia nela que parecia defeito, mas que na verdade era força. Quando ela decidia alguma coisa, estava decidido. Não havia argumento. Eu aprendi a não tentar. Ele ficou quieto. Acho que você herdou isso. Clara ficou olhando para o quintal. A teimosia? A força? Ele disse. Que parece teimosia de fora. Mas por dentro é outra coisa. O sol terminou de descer. O cerrado ficou daquele azul escuro de entardecer, com os últimos pássaros indo para seus lugares. Dona Marlene havia dito que Dinho passaria às 6 para buscá-la. Eram quase 6. Clara se levantou, pegou a mochila, ficou de pé na varanda, olhando para o quintal uma última vez, para a horta, para o canteiro onde havia plantado o coentro, para a mangueira grande com a copa densa que a avó havia plantado, sabendo que não ia ver crescida, para a cadeira de balanço vazia do lado. Para aquele homem de 60 anos, com as mãos de trabalho e os olhos que eram um pouco os dela. Eu volto, ela disse. Eu sei, ele respondeu. Como você sabe? Antônio ficou olhando para ela. Porque você plantou, e ninguém planta numa terra que não pretende voltar. O mototáxi de Dinho apareceu no portão. Clara desceu os degraus da varanda. Quando chegou no portão, virou. Antônio estava de pé na varanda. De onde ela estava, parecia menor do que era. Ou talvez fosse o cerrado atrás dele, que era grande demais para qualquer pessoa parecer do tamanho certo. Ela ficou olhando para ele por um segundo, e então levantou a mão. Ele levantou a mão também, sem drama, sem lágrima, só 2 gestos simples, de 2 pessoas que não se conheciam 10 dias atrás, e que agora tinham um canteiro de coentro em comum, e o nome de uma mulher, e uma história que estava só começando a ser contada. No ônibus de volta para São Luís, Clara tirou a fotografia da mochila. A mãe jovem, a expressão de felicidade despreocupada. Ficou olhando para ela com a luz fraca da janela, enquanto o Maranhão passava lá fora. E pensou que a mãe havia deixado aquele envelope embaixo da cama por medo, e que havia escrito "me perdoa, se puder", porque não sabia se podia pedir mais do que isso. E que talvez, nos últimos anos, nos últimos meses, naquela cama de 62 anos, ela tivesse olhado para o teto às noites, pensando em Antônio, pensando no sítio, pensando na horta que gostava, pensando na filha que havia criado e que não sabia do que tinha deixado para trás. E que talvez a única coisa que a mãe havia querido, com aquela carta, com aquele nome, com aquele endereço, não era ser perdoada. Era que Clara fosse, que fosse e visse, que fosse e entendesse. Não o que a mãe havia feito, mas o que havia ficado, o que crescia, o que esperava. O voo para São Paulo saiu na manhã seguinte. Clara ficou na janela. Viu o Maranhão diminuir lá embaixo, a terra vermelha, o cerrado, o céu grande que não cabia em nenhuma foto. Ficou olhando até sumir em nuvem. Depois encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos e pensou no coentro que havia plantado, naquelas sementes pequenas que não podiam ser enterradas fundo demais, porque não tinham força para chegar até a luz.
que nasceriam em 10 dias, que ela ia voltar para ver. Quando chegou em São Paulo, o apartamento tinha cheiro de fechado. A gata Sete estava na janela, como sempre estava, olhando para a rua com aquela seriedade de gato que não deve satisfação a ninguém. Clara colocou a mochila no chão. A gata veio até ela, esfregou a cabeça na canela. Clara agachou, ficou de cócoras no meio da sala, colocando a mão na gata, ouvindo-o ronronar. E sentiu aquela coisa que havia começado no chão do quarto da mãe, com um envelope na mão, e que havia se movido desde então, sem encontrar onde pousar. Pousar, não resolução completa, não família perfeita, não passado reescrito, mas algo, um canteiro de coentro numa terra vermelha. Um homem de 60 anos que havia esperado sem saber que esperava. Uma fotografia de uma mulher jovem, numa horta, olhando para a câmera com aquela confiança, que Clara agora entendia de onde vinha. E uma frase, escrita com letra miúda e inclinada, num caderno de capa azul deixado numa caixa de madeira com trava enferrujada. Tenho medo de querer ficar. Nunca quis ficar em lugar nenhum antes. Isso assusta. Clara ficou de cócoras no meio da sala por um tempo, com a gata roncando, com o apartamento cheirando a fechado, com São Paulo lá fora fazendo o barulho que São Paulo sempre faz. E pensou que a mãe havia tido medo de querer ficar, e que ela, pela primeira vez em 31 anos, entendia o que aquilo significava, porque havia um sítio no interior do Maranhão, com uma horta e uma mangueira grande, e um homem de olhos que eram um pouco os dela, e um canteiro de coentro esperando nascer. E ela queria voltar. E isso assustava. E estava tudo bem. 3 semanas depois, ela voltou. O coentro havia nascido, verde, pequeno, apontando para a luz, do jeito que as coisas pequenas fazem, quando a terra é boa, e alguém teve o cuidado de não enterrar fundo demais. Antônio estava na horta quando ela chegou, de costas, como na primeira vez. Ela entrou pelo portão. Os passos na terra batida fizeram barulho. Ele se levantou, virou, e dessa vez, havia algo diferente no rosto dele. Não surpresa, não cautela. Era o rosto de alguém que estava esperando, e que a coisa que esperava havia chegado. O coentro nasceu, ele disse. Eu vi, Clara respondeu. E então ficaram em silêncio, os dois olhando para o canteiro verde, naquela tarde de sol no cerrado, naquele sítio que havia carregado uma ausência por 31 anos, e que agora, devagar, do jeito que as coisas crescem quando ninguém está olhando, estava aprendendo o que é ter mais de um par de passos, andando pela terra vermelha. Fim.